Atos capítulo 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia. Amém? Antioquia era a cidade, amém? Como era o nome da igreja que havia lá? Igreja. Só isso, irmão. Continua aquilo que Jesus falou em Mateus 16: e eu edificarei a minha. Só isso. Havia na cidade de Fortaleza uma igreja. Qual é o nome dela, irmão? Igreja. Fazemos parte dela, amém? Somos ela, amém? Profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. E servindo eles a quem eles serviam, irmão? E jejuando, disse o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo fez, irmão? Ele falou, amém? Através de quem? Não importa mais. Nunca importou. E a palavra do Senhor por si mesmo tem o seu poder. Não importa. Por isso eu queria que nós orássemos, irmãos, essa manhã. Que o Espírito Santo fale. Só Ele fale, seja claro que é Ele que está falando. E Ele fale o que nós precisamos ouvir para hoje. Palavra do dia. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu, não endureçais o vosso. Há uma palavra de Deus para o dia. A voz do Senhor é como de muitas águas, ela sempre está passando. Mas uma voz de muitas águas, ela nunca volta, ela passa e nunca mais volta. Amém? Pai, em nome de Jesus, ore comigo, irmão. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Confirma no nosso espírito, Deus, a direção do Senhor. Aquilo que estamos, Senhor Deus, precisando ouvir hoje. Somos a igreja de Fortaleza, Senhor. Estamos aqui reunidos porque servimos ao Senhor. Estamos aqui jejuando, poderíamos estar em qualquer outro lugar, Pai. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidimos estar aqui por uma voz coletiva, para uma construção coletiva. Em nome de Jesus, fale o que nós estamos precisando ouvir, fale a palavra do Teu coração. Por graça e conhecimento, nos dê sabedoria, Senhor. Que a Tua palavra venha, Deus, e produza entendimento nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, não mudou muita coisa não. Mas eu quero compartilhar com vocês, irmãos, algo que o Senhor gerou esses dias aí no nosso coração. Tem sido assim. A cada café o Senhor libera a palavra daquilo que nós estamos vivendo nesses dias. E é uma semana atrás exatamente. Na verdade há 8 dias atrás. Hoje é um recomeço. Estávamos em oração, eu e o Gilson. Sexta-feira, né, Gilson? E naquela manhã de sexta-feira o Senhor, estávamos nós dois ali, e o Senhor começou a gerar um quebrantamento no nosso coração, e o Senhor foi liberando algumas impressões do nosso espírito, e o Senhor falou a respeito de uma palavra que naquela sexta-feira eu disse: Gilson, eu compartilhei com ele algo do Senhor, ele compartilhou algo comigo do Senhor, e desde aquela sexta-feira, irmãos, eu estou percebendo isso nas nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras.
No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, o seu corpo como um berilo e o seu rosto como um relâmpago, olhos como tochas de fogo, e braços e pés brilhavam como bronze, e sua voz era de palavras como de um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. No entanto, caíram sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentido, rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu... Sabe o que eu entendo disso aqui? Quando Jesus fala, não pensem vocês que serão ouvidos pelo muito falar. Às vezes, irmã, a gente ora, fala um dia inteiro. E a Bíblia está dizendo aqui, Berg, que desde a hora que Daniel se humilhou para entender, o pai deu uma ordem, levantou e disse: vai lá, escuta aí, para tudo que nós estamos fazendo. Irmão, imagina só, irmão, 24 horas, santo, 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 e de repente o senhor, para, silêncio. Alguém lá embaixo resolveu se humilhar. Alguém lá embaixo resolveu entregar as forças. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado. Pai seja contigo, seja forte. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso. Aonde, irmão? Na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos compreender, Deus, a tua palavra. Venha essa manhã, Senhor, e nos traga revelação, sabedoria, conhecimento. Que a palavra venha pelo teu Espírito e coloque no nosso espírito a tua verdade, a fim de que sejamos encorajados por um coração quebrantado a viver essa realidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero falar essa manhã, irmão, sobre um pano. Alguém tem uma flanelinha aí? Eu quero falar uma coisa essa manhã, irmão. Eu quero pedir a você para jogar a toalha. Eu quero convidar os pastores essa manhã, pastor Gilson, para jogar a toalha.
a entregar força. Quando o profeta Daniel, irmãos, entenda uma coisa, nós estamos lendo um livro profético, amém? Toda a profecia na Bíblia, ela se cumpre em parte, mas aponta a sua totalidade para um outro tempo. Daniel está na Babilônia e já no seu terceiro governo, quando ele recebe uma visão. E a visão que o Senhor deu a Daniel retirou dele as forças. A visão que ele recebeu do Senhor, Luan, gerou nele dores. E às vezes a gente precisa discernir profeticamente o que é que está acontecendo com a gente. Porque quando o Senhor fala, quando o Senhor libera a visão a Daniel, ele pede as forças, mas quando o Senhor fala, o Senhor diz, seja forte. Agora nós precisamos discernir, Rodrigo, quais são os motivos das nossas dores e por que estamos perdendo as forças. Se é por causa da visão que o Senhor nos deu, ou se é porque estamos seguindo o nosso próprio coração. Porque você pode, irmãos, perder a força seguindo o seu próprio coração. Sansão foi o homem que perdeu a sua força porque seguiu o seu próprio coração. E uma coisa é eu estar perdendo as forças por causa da visão que o Senhor me deu. Porque isso sempre acontece. Deus te dá uma visão. E entre a visão que Deus te deu e aquilo ser realizado, concretizado, irmão, há um tempo. Quando Daniel está na Babilônia e recebe a visão, ela começa no capítulo 9. Bota lá no capítulo 9, você vai ver. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos... Olha só, irmão, nós estamos lendo um livro profético, irmão. Isso aponta os nossos dias. Amém? Daniel está aqui e diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta. Olha só, irmão, escuta, olha aqui, olha para mim. Daniel, um homem de presságio, está vivendo uma realidade temporal. E ele diz: no primeiro ano do reinado de Dário, filho do rei filho de quem? De Assuero, da linhagem dos Medos, foi constituído ele rei sobre o reino dos Aí Daniel diz que nesse tempo ele buscou os livros e descobriu através da mensagem profética de Jeremias que algo ia acontecer. Amém? Por que Daniel, irmãos, na hora que começou, o pastor Gilson iniciou o governo de Dário, por que Daniel foi para a profecia? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2, versículo 20, irmão. 19, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus e disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a e o. Aí olha o que é que ele diz: é ele quem muda as está, remove, estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a ti, ó Deus de meus pais. Eu rendo graças e louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do... Entenda uma coisa, irmão, Daniel está dizendo para a gente hoje, toda vez, Daniel, que há mudança de estação, mudança de governo, Deus quer sinalizar alguma coisa no espiritual. Por isso que no primeiro ano do rei da Pérsia sobre o reino da Babilônia, Israel estava cativo 70 anos sobre o governo babilônico. E aí mudou o governo, agora a Pérsia vai governar sobre Babilônia e sobre Israel. Quando Daniel percebeu um sinalizador natural de mudança de governo, Daniel disse: epa, deixa eu ir para as escrituras, porque Deus quer falar alguma coisa. E quando Daniel veio para as escrituras, ele foi num livro profético. E num livro profético ele entendeu que o cativeiro que o Senhor havia falado através de Jeremias chegou ao fim.
Irmãos, vira a tua página, no versículo 20. Diz assim, ó: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançava a minha súplica perante a face do meu Senhor. Versículo 21. Falava ainda na oração, quando Gabriel, Daniel 9, 21, que eu tinha observado na minha visão, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria, versículo 22, instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és um homem amado. Considera, pois, a coisa e entenda a visão. Está vendo, irmão? Daniel está tendo visão, está se humilhando para entender o que Deus está querendo mostrar. Por quê, pastor? Eu falava agora de manhã com alguns irmãos, Wilson. Deus às vezes, Mardoni, te mostra algo daqui de cima, panoramicamente, e você vê a terra daqui de cima. Mas depois desse convite, o Senhor quer te quebrantar, te levar a se humilhar, para que Ele te insira na realidade, e você discirna o que Deus quer que você faça, como que você coopera, e o que é que Ele vai fazer em você e através de você. O problema da gente, irmão, que Deus mostrou aqui, a gente que nem criança, já sai correndo. É que nem um pai, quando chama o filho: filho, você pode ir ali na mercearia, e vai lá na mercearia, e tá bom, pai, eu vou. Aí ele sai correndo, vai na mercearia, volta, e fez tudo errado. E na maioria das vezes isso acontece porque ele quer logo obedecer o que o pai está mandando, para terminar o que o pai mandou ele fazer, para ele voltar a se envolver no que ele estava fazendo. Quem tem filho aqui? Eu tenho filho, irmão. Meu filho de 9 anos é assim. B, ele está aí, né? Aleluia. Ele briga comigo. B, vai ali, pega isso ali para o pai. E às vezes ele está fazendo as coisas dele, brincando de boneco. Ele nem ouve o que eu mandei ele fazer, irmão. Ele já sai. Aí ele vai lá, volta. Ó, pai. Aí ele corre para fazer o quê? Se envolver com o que ele estava fazendo. Às vezes, irmãos, o pai nos dá uma palavra e a gente sai sem esperar a direção. A gente não para quebrantar no secreto e entender como cooperar com o pai, só porque a gente quer terminar lá o que ele mandou para voltar a fazer o que a gente estava fazendo. Então Daniel está aqui e o Senhor está falando com ele. E aí diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E aí ele vai falar de 7 coisas que ele vai fazer dentro desse espaço de tempo, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça, para selar a visão, para selar a profecia e para ungir o santo dos santos. E aí ele continua dizendo: sabe e entende. Irmão, isso aqui é tão sério, porque nós estamos falando que uma profecia, um livro profético, ele se cumpre em parte aqui, ele se cumpre em parte acolá, e no final dos dias na sua totalidade. É uma cadeia, irmão, de monte. Se você olha daqui panoramicamente, você só vê uma coisa só, mas é uma cadeia. Ela cumpre aqui. Joel 2:28 se cumpriu em Atos 2, mas vai se cumprir totalmente no final dos dias. Toda a profecia da Bíblia é assim. Daniel está ouvindo a palavra e aí diz assim, ó: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Em 70 semanas o Pai vai fazer algo sobre o seu povo, sobre a sua santa cidade. Aí ele diz: saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Amém? O que é que Daniel está recebendo do Senhor, Madonna? Ele está recebendo, João Paulo. Olha, Daniel, serão 7 semanas.
Aí ele diz, e 62 semanas. Nesses 2 períodos, Daniel, a cidade será edificada e no final o seu príncipe, o ungido, será morto. Irmãos, esse período de 7 semanas corresponde a um período de 7 períodos de 7 anos. Então no primeiro período para a edificação da cidade seriam 7 semanas. 7 períodos de 7 anos. Quantos anos dá isso? 49 anos. Lembra de quando os judeus disseram: o que é isso que tu dizes? Vai destruir esse templo em 3 dias. Ele demorou 49 Só que Daniel está ouvindo do Senhor dizer que nesse tempo, essa construção seria em tempos angustiantes. Daniel está vendo, Gilson, a restauração de Jerusalém. E Daniel está ouvindo e vendo aquilo que o anjo está falando a respeito de Neemias. Porque a ordem veio, quando deu a ordem, foi dada a ordem para restaurar Jerusalém. Quando que essa ordem foi dada? Neemias capítulo 1 e 2, você vai ler lá. O rei dando ordem a Neemias. Tá bom, Neemias, quanto tempo você vai precisar ir? Quanto tempo você vai ficar lá? O que você precisa, Neemias? E ele deu ordem aos reis Tiro. Madeiras viriam de fora. A igreja gentílica voltando a Israel para restaurar o templo. A igreja gentílica voltando nos últimos dias para edificar a casa do Senhor. Então o que o Daniel está vendo faz parte de uma cronologia profética que em parte aconteceu, em parte e totalidade acontecerá nos nossos dias. E ele diz, serão tempos angustiantes, porque no tempo de Neemias, os homens com a mão usavam uma colher de pedreiro e outro uma espada. É uma edificação, irmão, é uma construção em tempo de guerra. Eu não sei se você está conseguindo me compreender. Irmão, deixa eu trazer para os nossos dias. Está sendo sinalizada sobre a nossa nação uma mudança de governo. Se você acha que Dilma sai e entra Temer, é só uma conjectura política. Eu quero te dizer que é algo muito mais profético do que qualquer coisa que você possa imaginar, meu irmão. Há uma palavra do Senhor para esses dias. Há um realinhamento dos céus sobre a nação brasileira. Entenda, e você não vai encontrar isso na Veja, você não vai encontrar isso no Facebook, você não vai achar isso na Época, não vai encontrar isso na Bovespa. Isso você encontra nas Escrituras. Daniel era um homem de presságio. E quando ele viu a mudança de governo, Mardônio, ele discerniu. Cara, eu preciso entender o que espiritualmente isso aponta. Eu preciso compreender o que é que isso está sinalizando na nossa nação. Deus está mudando o governo. Mas o que isso quer dizer para mim, que sou um homem espiritual? Então Daniel continua a se humilhar. E 3 anos depois, irmãos, capítulo 10, Daniel está lá, você leu comigo, versículo 1. 3º ano do reinado de Ciro. Daniel continua tendo visões a respeito da restauração. E a visão que ele tem remove a sua força. Por quê? Porque o homem de presságio, irmão, ele recebe o coração do Senhor. O profeta, ele entende o que Deus está apontando, qual é a maquete do céu, qual é o desenho, o plano, o cartesiano de Deus, para trazer para a terra, para dizer assim, gente, é aqui, ó. É esse o prumo, Daniel. Não adianta servir a Deus do seu jeito. Deus deseja ser servido desse jeito. Por isso que Ele nos deu essa cultura. E o perigo dos irmãos daquele tempo era o falso profético. Porque o profeta do Antigo Testamento, ele tinha um encargo. Qual era o encargo? Apontar o Deus verdadeiro, Yahvé, o Senhor de Israel. Mas nos nossos tempos, Pedro fala que esse encargo foi repassado ao mestre. Por isso, na segunda carta de Pedro, ele faz uma advertência. Cuidado com o falso mestre. Cuidado com o falso ensino. Abra sua Bíblia, irmão. 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas,
assim também haverá entre vós falsos, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem a soberania do Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Cara, escuta nisso aqui, pastor. Olha para cá, meu irmão. Essa palavra compete aos nossos dias. Isso é para nós, irmãos. Pedro está dizendo, pouco antes dessa passagem, ele vai falar sobre não atrasarmos o seu dia, o dia da sua volta. E aqui ele vai falar sobre o cuidado que nós devemos ter sobre o falso ensino. Porque assim como no passado os profetas apontavam Yahvé e a maneira como ele desejava ser amado e servido e de que forma ele se relacionava, quando você olha Elias, irmãos, é chamado de fora do contexto, e ele entra ali em Israel, e o que ele faz? Ele repara o altar e convida o povo a decidir a quem eles querem servir. Mas antes disso ele traz o ensino. Ele diz, vamos lá, gente, vamos fazer aqui um desafio, vamos ver quem serve a Deus verdadeiro. E diante do que ele propôs, o Deus verdadeiro se apresentou. E aí ele convida, então agora vocês decidem a quem vocês querem servir. Porque era esse o papel do profeta, apontar quem era o Deus verdadeiro, a maneira como ele desejava ser amado e de que forma ele queria nos conduzir. A quem está esse encargo hoje, irmão? Como é que diz o irmão Pedro aqui? Ao ensino. E essa manhã, irmãos, eu quero perguntar, o que nós estamos ensinando, irmão? Porque aquilo que nós estamos ensinando é determinante para levar uma geração a um Deus verdadeiro ou não. Quando Daniel recebe a visão, aquela visão acumula, remove toda a força de Daniel e gera dor nele. E ele decide então se humilhar. Para quê, irmão? Por que Daniel no capítulo 10 decide se humilhar? Porque sem força Daniel entendeu, porque era um homem sábio e de presságio, que não adiantava fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Então ele se humilha, Mardônio, até que a palavra do Senhor venha a ele e o fortaleça, porque não é na minha força, não é na sua força, pastor. Talvez você está cansado porque está fazendo na sua força. Quando Daniel recebe a visão, a primeira coisa que ele faz é se jogar no chão e dizer, Deus. Imagina Daniel tendo a visão, Daniel. O seu povo está lá na Babilônia, cativo. E porque ele é um homem sábio, de presságio, versado nas Escrituras, ele compreende que a mudança de governo é um sinalizador para aquilo que Deus quer fazer. Mas Deus não vai fazer nada sem antes revelar a quem? Aos profetas. Então Daniel, sabendo disso, ele se joga no chão. E ele olha, Berg, toda a oposição que virá contra Israel. Irmão, se você olhar o livro de Esdras, no capítulo 4, você vai ver quem se opôs à restauração da cidade no tempo de Esdras, irmão? Os persas. Os persas se opuseram, mandaram cartas ao governador, mentiram a respeito de Israel, disseram que se Israel restaurasse o templo, a cidade, eles não pagariam mais impostos, porque era uma cidade rebelde. Então Daniel está vendo toda aquela colisão no reino do Espírito. E ele se joga no chão, porque não é na força de Daniel. Não é na minha força que eu tiro o cara do divórcio. Não é na minha força que eu tiro o jovem da prostituição. Não é na nossa força que a gente tira dos lugares que estão o povo do Senhor, nós. É jogando a toalha, irmão. Então Deus traz essa fome a Daniel. Por que fome?
Porque a única coisa que remove de nós a nossa força é a fome, irmão. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor vai dar o quê? Fome e sede. Mas de quê? Irmãos, eu estou vendo isso acontecer nos nossos dias. Deus está tirando as nossas forças, pastor. Tudo que a gente fez fora da palavra deu certo até ontem, mas não está mais dando certo. Tudo que a gente fazia sem a palavra dava certo, irmão, mas não está mais dando certo. Mudou o governo. A gente fazia nossas coisas. Vamos aumentar isso aqui. Deus me deu a palavra. Mentira! É só vaidade. É só para se gloriar. Mas no tempo que tudo corria, era fácil, irmão. Mas agora, Deus está removendo. Para quê? Para que a gente entregue a toalha. Daniel está vendo a visão e compete a restauração da cidade. E ele vê a oposição que acontecia. E quando você vai para o livro de Ageu, você vai ver no livro de Ageu o Senhor falando: ei gente, pode parar isso aí. Vocês estão tudo legalzinho, enquanto a minha casa permanece sem ser edificada. Então ele libera uma palavra a Zorobabel e diz: Zorobabel, seja forte. E no livro de Zacarias, capítulo 4, Zorobabel tem uma visão, abra sua Bíblia. Tornou o anjo, capítulo 4, que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que você vê? Eu respondi: eu vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada lâmpada que está em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: não sabe o que tu vês? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Cadê os Zorobabéis aqui essa manhã, meu irmão? Homens que estarão envolvidos na restauração da casa do Senhor. Ele diz assim: pastor, você teve uma visão da restauração da minha casa. Você saiu para fazer de qualquer jeito, mas essa manhã Deus está dizendo: não é por força nem por violência, no meu espírito. É essa plataforma que eu quero ministrar essa manhã, irmãos. A casa do Senhor é edificada por Ele, através do seu Espírito. E nós cooperamos, rendidos a Ele. Não é na nossa força mais, Luan. Não é do nosso jeito mais, Gilson. É pela palavra e na ação do Espírito, irmãos. Nos últimos dias, o coração do Senhor está pesado, irmão. Porque Ele jurou que Yeshua iria voltar. Mas a igreja dele não está edificada. A casa dele, a arca dele não está preparada. E hoje o pai está perguntando: como eu vou mandar meu filho de volta? Mas eu também não posso deixar eles lá assim, então os dias vão ter que ser abreviados. Esse é o dilema eterno, irmão, das Escrituras. Como que o pai conduz um povo por amor a obedecê-lo, porque fazendo assim desfrutarão de tudo aquilo que o pai tem para dar? Mas como que ele consegue isso? Fazendo isso, se o povo constantemente se recusa a obedecê-lo e deseja seguir pelo seu próprio entendimento. Esse é o dilema das Escrituras. Esse é o dilema que paira sobre a sua cabeça, sobre a minha hoje, irmão. Temos um coração que deseja amar o Senhor. Temos um coração que professa adorá-lo e servi-lo. Por isso que estamos aqui. E Ele fala e a gente parte para cooperar com Ele.
Mas o grande problema é o que eu estou fazendo hoje. Pastor, examine-se hoje. O que você está fazendo? Está fazendo pelo Espírito diante de uma palavra, ou você está usando força? Eu quero te encorajar a clamar para esse tempo, para que isso aconteça em sua vida, para que Deus traga tempos de fome sobre você e sobre sua casa. Pastor, pelo amor de Deus, eu fazia campanha dos celeiros cheios. Não, você vai fazer campanha agora para que acabe as coisas do celeiro. A Bíblia fala de um homem que construiu o celeiro e Jesus chamou ele de louco. Se Jesus, se Yeshua falou que nos últimos dias ele enviaria fome, eu preciso profeticamente me adequar para esse tempo, aos últimos dias, Gilson. Ruth capítulo 1 diz assim: no dia em que julgavam os, houve fome na terra. Amém? Olha para cá, irmão. O que é que aconteceu nos tempos de Juízes, para que naquele tempo a realidade da fome fosse uma constante? Por que que o pai permitiu que naturalmente houvesse fome sobre Israel no tempo dos Juízes? Abra sua Bíblia no capítulo 1 de Juízes. Eu vou compartilhar com os irmãos o que nós estamos vivendo, que o Senhor tem gerado no nosso espírito. O livro de Juízes, irmãos, ele começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: depois da morte, e ele termina no capítulo 21, versículo 25, irmão, dizendo assim: naqueles dias não havia rei em cada um fazia o que achava mais reto. Interessante, meu amado, é que o livro de Juízes, ele está colocado entre dois tempos: o tempo em que o povo sai do Egito e o tempo que antecede o tempo dos reis. Só que o interessante é que o livro dos Juízes está aqui apontando para trás um povo que saiu do deserto, Gilson, mas está apontando para frente um tempo de reis. Agora, no livro de Juízes, eu sou convidado a olhar para trás e perceber a plataforma que me colocou aqui, e me posicionar adequadamente dentro dessa plataforma para passar pelo primeiro tempo dos reis. Qual é? O reino do rei escolhido pelos homens, e alcançar o reino do rei que o pai escolheu. Você lembra do profeta Daniel? Tirou as forças, perdeu as forças, e ele viu. O que ele viu? A restauração de Jerusalém, a vinda do seu príncipe, ele sendo morto, mas em seguida um rei levantado pelos homens queria destruir a cidade e queria fazer aliança com os homens. Que reino é esse, irmão? Apontando para os últimos dias, o reino do anticristo. Então o livro de Juízes, irmãos, profeticamente ele aponta os nossos dias. Somos de uma geração que foi transicionada de um povo que saiu do Egito, que passou pelo deserto, mas que aponta a geração que vai passar pelo reino do anticristo e ser inserida no reino do Filho do seu amor. Mas o livro dos Juízes, irmão, termina, ainda que comece de forma extraordinária, nos convidando a olhar para a vida de Josué. Ele termina falando que ainda que nós tivéssemos sido estabelecidos sobre um cara chamado Josué, a gente terminou fazendo o que queria o nosso coração. Sabe o que eu entendo, irmãos? O que Jesus falou em Mateus 24: ele vai vir, o dia do Senhor virá, e ele começa nas trevas da noite, porque o dia do Senhor começa às 6 da noite. Então quando a Bíblia fala do dia do Senhor, ele primeiro fala do reino do anticristo, onde a terra vai estar no seu maior período de treva.
e vai apontando o declínio desse reinado até vir a estrela da manhã, no seu reino vindouro. Mas o que Jesus fala é que para esse tempo haverá uma geração desapercebida. Por quê? Porque não atendeu aos presságios, não atendeu àquilo que Josué falou, não compreendeu e não viveu de acordo com o que Josué apontou, e viveu seguindo o seu próprio coração. Então eu quero convidar você para esse princípio. Vamos olhar a vida de Josué, irmão. Saber quem é Josué? Abra sua Bíblia em Números 14, versículo 30. Não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, senão Calebe e... Sabe quem é Josué, irmão? Um dos dois que saiu do Egito e que entrou na terra que o Senhor prometeu. Um de apenas dois que saiu do Egito. E se você olhar Números 13, todo o restante não entrou, porque diante daquilo que havia na terra de Canaã, eles se enxergaram como gafanhoto. Onde que aqueles caras tinham visto gafanhoto, irmãos? No deserto não há nenhuma menção disso, a não ser no Egito, quando a praga dos gafanhotos deu sobre a terra. No meio de toda uma geração que no deserto adorou o bezerro de ouro, reflexo do Deus que eles conheceram no Egito. No meio de toda uma geração que não foi transformada por dentro, porque não se relacionava com Deus, Josué foi um dos dois. Essa é a envergadura desse cara. Ele foi o homem escolhido por Deus para substituir Moisés. Se você passar um pouquinho mais na frente, capítulo 27 de Números, versículo 18, disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresente-o ao sacerdote e diante de toda a congregação. Ponha sobre ele a tua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel, versículo 20 de Números 27, lhe obedeça. Irmãos, só dois que saíram do Egito entraram, e dos dois, o único escolhido para transicionar o povo foi Josué. Então quando o juiz diz, olha para trás, a Bíblia está dizendo que não foi culpa de Deus eles terem terminado seguindo o seu próprio coração, porque a paternidade que colocou eles naquele ambiente era um homem que conhecia o Senhor, que havia sido transformado pelo Senhor, e que era um homem a quem o Senhor confiava a autoridade. Nós começamos a nossa reunião hoje e o Senhor liberava nos louvores. Josias não tinha pai, porque o seu pai havia caído, mas isso não foi motivo para Josias não viver o que Deus tinha. Mas essa geração de juízes foi introduzida num ambiente sob a paternidade, sobre o conselho e o governo de um homem temente a Deus, que se relacionava com Deus, que vivia o que Deus queria. E mesmo assim eles terminaram fazendo cada um o que achava correto no coração. Irmãos, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Foi assim que esses homens foram introduzidos na terra. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Eu cheguei aqui hoje e tinha os irmãos lá que caminham com o pastor Josias, com uma camisa escrita João 12, 26. Aquele que me serve, o Pai o honrará, e aquele que quiser me acompanhar, seja servo. E eu vejo aqui Josué, um servidor de Moisés. Moisés, meu servo é morto, agora disponha e passe este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu lhe tenho dado como herança, como prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, do rio Eufrates, até toda a terra dos heteus, passando ao mar grande e ao poente do sol. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais.
Tão somente seja forte e muito corajoso. E aí a gente ouve essa palavra: seja forte, Josué, seja corajoso, meu irmão. E aí a gente sai fazendo tudo. Não, pastor, eu tenho que ser corajoso. Só que quando o Senhor fala para Josué, Ele diz: seja forte, Madonna, e corajoso, mas para viver a minha palavra. Porque há muita forma de coragem que não passa de teimosia, irmão. Há muita forma de força que não passa de insegurança. Um dia citei aqui o exemplo do irmão que, quando era criança, um cara grandão chamou ele para brigar. Ele disse: pastor, não tinha jeito, ele ia dar em mim. Então eu parti para cima. E antes dele pensar que não, dei-lhe no pau da venta, que ele começou a chorar. Eu digo: toda a sua coragem e força não foi porque você era um homem corajoso, é porque você era um homem medroso. E diante da possibilidade de levar uma coça, você se desesperou e foi para cima. Mas o que Deus está dizendo a Josué: Josué, pastor, sem a força e coragem para viver a minha palavra, para obedecer o que eu falo. Irmãos, nós precisamos de força e coragem para isso. Mas força e coragem que vem do Senhor, do seu Espírito. Porque só um homem conduzido pelo Espírito, irmão, continua casado com a mesma mulher a vida inteira. Porque não é fácil. Só um homem conduzido pelo seu Espírito, pelo Espírito do Senhor, consegue criar filhos num tempo como esse. Só um homem sujeito pelo Espírito do Senhor consegue se sujeitar às autoridades. Porque em Efésios capítulo 5, quando fala de um homem cheio do Espírito, ele começa a trazer uma escola, falando de marido e mulher, de filhos e pais, de empregados e empregadoras. Não precisa de muita mágica, irmão. Começa por casa. Sempre é assim. Então, irmão, se você está aqui essa manhã e está andando, se justificando, dizendo: não, pastor, eu vou cuidar dos de fora e Deus cuida dos da minha casa, irmão, você está seguindo o seu coração. Para, meu amado. Não inverta os princípios da palavra, ainda que o seu desejo seja conquistar a terra que o Senhor te prometeu. E no capítulo 23 de Josué, esse cara que recebeu força e coragem do Senhor para viver a palavra do Senhor para o seu tempo e conduzir um povo sobre essa palavra, agora vai instruir o povo a subir cada qual a sua herança. Versículo 5 de Josué 23, o Senhor vosso Deus. Versículo 4 diz assim: vede, aqui vos fiz cair em sorte as vossas tribos. Estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o mar grande para o pôr do sol, o Senhor vosso Deus afastará de vós e as expulsará de vossa presença. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se aparte, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que eu preciso de força e coragem? Para não sair da palavra de Deus 1 milímetro. Ainda que o mundo inteiro ao meu redor diga: não, você pode, Gilson. Que é isso, cara? Afinal de contas, você tem direito de ser feliz, meu irmão. Você pode, irmão. Deus sabe do teu coração. Deus não é cardiologista. Aí ele continua e diz: para que vos não mistureis com estas nações que restaram entre, não façais menção de nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor vos expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só dentre vocês perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já prometeu. Portanto, empenhem-se em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vocês se desviarem e se apegarem ao restante das nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas se misturardes, então saibam que certamente Deus não expulsará mais as nações de diante de vocês.
Eles serão por laço e rede, e açoite e cadeias, espinhos nos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vosso Deus deu a vocês. Irmão, olha que terrível. Uma coisa, Gilson, é morrer no deserto, como aquela geração morreu. Mas outra coisa, irmão, é você morrer na boa terra que Deus dá. Uma coisa é morrer lá fora no deserto, irmão. Outra coisa é morrer aqui, na terra que Deus deu, na terra que Ele promete tirar todos os inimigos diante de nós, na terra onde um de nós, se estivermos obedecendo a sua palavra, vencerá 1000 deles. Mas Ele diz que pode, nessa terra, com todos esses recursos, com toda essa propriedade, com toda essa presença, você perecer. Irmãos, esse desafio não mudou, Ricardo. Se os meus irmãos do passado eram conduzidos por profetas a tomar as nações da mão dos idólatras e ali estabelecer um altar verdadeiro ao Senhor, não mudou a realidade, apenas a configuração. Agora é o Windows 9 Vista. Sei lá se ainda é isso, o mais novo que tem. É o mais novo? É o 10. Porque agora, irmãos, nós não temos que tomar terra nenhuma. Porque nos nossos irmãos do passado, eles foram distribuídos em sorte, cada um uma porção da terra. Mas Deus deu uma ordem: quando chegarem lá, expulsem todos os habitantes que não adoram a mim, para que eles não corrompam o coração de vocês. Entenda uma coisa, irmão, a terra era minha, mas Deus me manda lutar para expulsar o povo. Mas Ele diz que nessa luta eu não vou lutar, a peleja é dele. Que doideira! Então como que onde eu emprego a força e onde eu emprego a coragem? Apenas em obedecê-lo. E quando eu o obedeço, ainda que pareça loucura, ainda que sejam gigantes, ainda que sejam muitos os da tribo dos amalequitas, e eu apenas com 300 homens, porque eu estou obedecendo, é Ele quem vai adiante e tira todo o povo. Mas agora a configuração mudou. A terra não é minha. Eu aqui sou peregrino. Mas aqui Deus não me deixou sair. Aqui eu fico para suportar as aflições, sabendo que eu tenho um Josué que passou e venceu. E Ele me encoraja a vencer também, porque Jesus, sendo filho, aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, e me deixou um modelo, me deixou um padrão, me deixou uma plataforma, e me convida: venha, me siga. Só não é na sua força, sobre a minha palavra. E eu lhe prometo, irmãos, eu irei adiante de vocês, e um de vocês vai destruir 1000 deles. E em Efésios capítulo 1 a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pelo beneplácito da sua graça nos colocou nas regiões celestiais e nos deu toda sorte de bênçãos. Ele nos deu. Só que no capítulo 6 de Efésios ele diz: agora tomem sobre vocês a armadura e sejam fortes guerreiros, porque a luta de vocês é contra principado e potestade. Não tem nada a ver com o irmão que está do seu lado. É contra principado e potestade. Mas a minha pergunta, irmãos, como nós estamos terminando a nossa vida? Como é que estão passando os anos? Começamos sobre a plataforma de Yeshua. Ele nos resgatou do deserto, Ele nos pegou lá na coxia, Ele nos tirou lá da mesa do bar, Ele nos resgatou da prostituição, Ele nos comprou do pecado, Ele nos resgatou pelo seu sangue. Nós começamos por essa plataforma de um homem justo, obediente, que entregou a sua própria vida por causa que ele desejou obedecer ao Pai. Mas como estamos hoje? Como estamos nos movendo? É o nosso coração que determina. E sabe o que eu acho mais perigoso, irmão? Como eu falava para o Berger ali fora. Não sei quem lá fora diz assim para mim assim. Não, foi o Augusto. Diz assim para mim. E o cara vai e as coisas dão errado. Irmão, se desse errado era bom, porque a gente parava. O problema é que dá certo, irmão.
A igreja de Laodiceia havia abandonado o Senhor e tudo dava certo. Ela era rica, ela era grande, ela tinha vestes, ela tinha colírio, ela tinha tudo, ao ponto de dizer que não lhe faltava nada. Tudo deu certo. Como disse o irmão lá fora para mim, o Joséius, Babel foi construído, irmão, deu certo. Por isso, abra a sua Bíblia em Juízes, irmãos. Eu vou terminar agora. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Quem hoje aqui, irmã, está aqui essa manhã, pastor, olha para mim, o café, nossa reunião aqui é dos homens de governo dessa cidade. Somos nós que precisamos urgentemente de alinhamento. Irmão, você não precisa de libertação, você precisa se arrepender. Você não precisa de oficina da alma, você precisa de se converter. A palavra ainda é a mesma. João falou, arrependam-se. Jesus falou, arrependam-se. Nós precisamos de arrependimento, irmão. João Paulo esse dia me falou, como é aquela frase, meu irmão, que John MacArthur falou, como foi? Fale para mim. John MacArthur falou que pecado hoje é demônio. Por isso que as pessoas precisam de libertação, quando na verdade elas precisam de arrependimento. E aí Juízes capítulo 1 diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Qual era a palavra que eles tinham? Subam e tirem de lá todas as nações idólatras, para que elas, o comportamento delas não influencie vocês a abandonarem Yahvé e a servirem aos deuses dele, porque servir aos deuses dele só servirá de cativeiro para vocês e dor e espinho. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês continuarem, sabe o que vai acontecer? Deus não vai mais fazer nada e vai entregar vocês. E aí a Bíblia vai lá, esses homens debaixo dessa palavra: Senhor, estamos aqui no pé do monte, vamos subir aqui a montanha, os cananeus estão lá em cima, eu vou tomar minha porção, como que eu faço? Deus dá a resposta: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entreguei a... Amém, irmão? Disse, pois, Judá a Simeão: sobe comigo, meu irmão, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a que caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram eles em Bezeque 10.000 homens. Irmão, olha a vitória. Subiu Judá e seu irmão, e a conta da Bíblia dizia que um deles vencia 1.000, agora 2 deles venceram 10.000, irmão. É poder, né, irmão, na terra, avivamento. E aí a Bíblia continua, eu vou pular lá para o finalzinho do versículo 19, 18, 17, diz assim: foi-se Judá com Simeão seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. Meu irmão, isso é avivamento. Pastor Judá começou a igreja, chamou um irmão para ser igual pastor com ele. De repente, pastor Gilson, tinha 10.000 pessoas congregando, e eles abriram congregação em um bocado de lugar. É vitória, é avivamento, irmão. Se nós tivéssemos parado a leitura no 18, porque no 19 a Bíblia vai dizer assim, ó: esteve o Senhor com Judá. Irmão, esse povo era temente a Deus, era um povo consagrado. Eles começaram a campanha orando ao Senhor: Deus, o que nós fazemos? E terminaram a campanha com Deus com eles. E este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque eles tinham carro de... Agora aqui, irmão, a gente precisa parar. O que é que aconteceu de errado, irmão?
Porque Josué falou que se o povo obedecesse a palavra, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda, Deus iria adiante deles e expulsaria os moradores. Aí a gente vê em Juízes 1, esses homens consultando ao Senhor, numa campanha de oração, perguntando a Deus o que fazer. E Deus falou, vai lá, sobe lá. O cara sobe, leva o irmão, eles ganham 10.000, o negócio está acontecendo, é vitória, conquistam cidades. Mas no 19 diz, o Senhor era com eles, e você diz, meu Deus. Mas aí a Bíblia fala que eles não expulsaram os moradores, porque tinham um carro de ferro. E eu pergunto para vocês, carro de ferro é maior do que Deus, irmão? Qual foi a palavra do Senhor? Vão e expulsem tudo. Amém ou não amém? Por que não deu certo, irmão? Se Deus estava com eles. Sabe o perigo, irmão? De você achar que Deus está com você e as coisas acontecerem aqui fora é sinônimo de Deus estar em você e as coisas acontecerem aí dentro. Aqueles homens olharam e disseram, eu curei, eu preguei e expulsei demônios. E Jesus disse, nós nunca tivemos um momento de intimidade, eu não conheço você. Não me dei a conhecer a você. Por quê? Por que Jesus não se deu a conhecer aqueles homens? João capítulo 2, versículo 24, abra sua Bíblia. E estava Jesus, depois da ressurreição. Versículo 22 de João 2. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus ressurreto, uma galera crendo nele e na palavra dele, e estava ele em Jerusalém durante a festa, versículo 23. Muitos viram os sinais que ele fazia e creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se dava a conhecer a eles, porque conhecia o coração dos homens. Cara, Jesus estava no meio deles, a palavra operava com poder, os sinais e os milagres apareciam, Gilson. Mas Jesus está dizendo que não se revelava a eles, não se dava a eles, porque o coração deles Jesus bem conhecia. Ainda que da sua boca dissesse, nós te amamos, nós cremos no Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade. Juízes capítulo 1, aqueles homens pararam em uma atitude de fé e obediência. Jesus, fala aí, o que a gente faz? Jesus disse, suba você primeiro, Judá. Judá foi. Mas no versículo 19 você vê que ele não conseguiu expulsar os habitantes daquela cidade, porque eles tinham um carro de ferro. E a minha pergunta, Deus não estava com eles? O que aconteceu de errado, irmão? Por que diante dos carros de ferro os homens recuaram? E foram ali viver a conveniência. Fica tu aí, fica eu aqui. A gente olha essa passagem, pode pensar assim, cara, mas eles conquistaram tanta coisa. Venceram 10.000 homens, conquistaram 2 cidades, subiram. Poxa vida, só uma cidade. Poxa vida, só aquele povo ali, mas também eram carros de ferro. Deus está vendo aí, se fosse menos de madeira, Mirela, mas de ferro. Quebra um galho aí, Jesus. Os caras fizeram um monte de coisa, né? Só que no capítulo 2 de Juízes, irmãos, Deus dá a versão dele a respeito do que aconteceu. Porque a gente tem a nossa versão. Um dia o Gilson ministrou aqui sobre aquele cego, Bartimeu, que tinha uma capa. Foi você que ministrou isso aqui, Gilson? Aí não, foi os americanos. De um cego Bartimeu que tinha uma capa. E que quando Jesus passou, ele gritou. E quando Jesus o convidou, ele largou a capa para trás. Aí o irmão falando que aquela capa que aquele homem andava era uma capa dada por Roma, que dava àquele homem direito de pedir esmola. Ele tinha direito de ter aquela capa, de pedir aquela esmola, mas ele abriu mão do seu direito para viver o que Deus tinha para ele. Às vezes a gente apresenta isso para Deus. Não, Deus, é porque perdoar essa situação é muito forte. O Senhor não sabe o que me aconteceu. Fosse o Senhor no meu lugar, o Senhor entenderia. Não dá mais para viver com essa mulher.
Afinal de contas, Senhor, esse marido não dá mais para mim, Gilson. Pastor, se o senhor soubesse que eu passo da mão desse marido, irmão, é o que eles estão apresentando, carros de ferro. Mas a versão do Senhor é diferente, irmão. Eles não venceram aquela situação, não foi por causa dos carros de ferro. Você não vence a amargura, não é porque a ofensa foi grande. Eu não consigo falar a verdade. Toda vez que eu quero falar a verdade, uma coisa maior do que eu vem e... Mas eu consigo falar a verdade nas rodas. Eu não consigo chegar para o Luan e dizer: Luan, eu penso assim de você, porque tem uma coisa mais forte do que eu. Mas na roda eu consigo dizer tudo que eu penso do Luan. Ah, Senhor, o Senhor não sabe como é aquela situação. Quando eu vejo o tanto que eu tenho que pagar de imposto, uma cedinha de 100, aquilo é mais forte do que eu. Irmão. Pastor, o pecado foi mais forte dessa vez. Não é isso que diz as Escrituras, irmão. Vamos ler o que Deus fala a respeito disso. Juízes 2, o Senhor fala assim, ó. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e trouxe vocês à terra que por sob juramento dei a vossos pais. E eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribem os seus. Contudo, vocês não obedeceram a minha voz. Aí escuta o pesado coração de Deus, Alessandro. O que foi isso que você fez, Alessandro? O que é que você fez, Ricardo? É isso que Deus está perguntando para mim hoje, Gilson. O que é que você fez, Jordane? Eu tinha um lugar para você, eu tinha tudo preparado para você, eu iria colocar você naquele lugar. Era só obedecer a minha palavra, era só não desviar dela, era só prosseguir confiando em mim, porque eu amo você e esse lugar era teu, meu filho. O que é que você fez? Você desobedeceu, e porque eu sou justo não posso te dar. Eu te amo e preparei tudo para você, mas você não me obedeceu, não confiou no que eu falei, e porque eu sou justo não posso te dar. Esse é o dilema de Deus, porque ele diz no versículo 3: pelo que eu também não vou mais poder expulsar diante de vocês os vossos adversários, os deuses deles serão um laço para vocês. Esse é o dilema, irmão. É o dilema de Daniel. É o dilema de Juízes. É o dilema do Senhor. Eu amo vocês porque eu sou pai. E no meu Filho dei a vocês lugares celestiais, onde todos os recursos, todas as sortes de bênçãos foi distribuída a cada um de vocês, porque Cristo, quando subiu, repartiu entre vocês dons, para que vocês venham para a comunhão, e cada um com o seu dom edifiquem-se a todos, para que cada um alcance a plenitude de Cristo. Mas a gente constrói escolas, seminários e vamos fazer pastor à torta e à direita. Não edificar os santos, não equipar os santos, não promover a maturidade, não construir um varão perfeito. Por quê? Por que deu errado? Por que Deus está dizendo: Marlene, eu mandei você ir, o lugar é teu, eu ia expulsar todo mundo? Não era negócio de carro de ferro não, gente. Vocês não obedeceram o que eu falei. Volta para Juízes 1, irmão. O que é que Deus disse? Judá subirá primeiro, e eu irei adiante de você, Judá. O que Judá fez? Fez aliança com a carne. Vamos, meu irmão. Fez aliança com a sua própria carne. Irmão, você nunca vai conseguir tomar os lugares que Deus tem, servi-lo de todo o coração, ser um altar para Ele, fazendo aliança na carne. Porque é no Espírito. O que Deus falou, Jamile: subam, tirem todos os moradores que podem corromper vocês,
porque eu quero vocês por inteiro. É tudo, Deus. É tudo, irmãos. Se o Senhor não for Senhor soberano sobre você, tampouco Ele vai querer ser por metade. Lembra de Pedro? O problema de Daniel, o problema dos irmãos do Velho Testamento é o mesmo dos últimos dias. Um falso ensino que diz assim: não, pode ser crente, pode ser evangélico, pode vir para a igreja no domingo, pode ter PG, MDZ, qualquer coisa desse tipo, faça qualquer coisa, dá certo, contanto que Ele não seja soberano. Sirva a Deus e aos deuses que você tem no seu próprio coração. Por isso que Daniel está passando uma guerra, Gilson. Porque o Senhor está dizendo: olha, o príncipe da Pérsia eu venci, mas o da Grécia, quem vai lutar é vocês. E vocês vão vencê-lo entendendo as Escrituras. E o que é o príncipe da Grécia, irmãos? É o panteão. Vários deuses, um para cada necessidade nossa, um para cada situação. E ainda tem o altar ao Deus desconhecido. Não, amados. Por isso havia fome no tempo de Juízes, porque havia ainda um movimento de querer servir a Deus e a força do seu próprio entendimento. Havia o entendimento de servir a Deus, mas confiar no seu próprio intelecto. Havia o entendimento de querer servir a Deus e fazer aliança com a carne, com a filosofia, com o sistema do mundo, com o marketing. Se você olhar Juízes 1, você vai ver, Judá quebra o princípio, Judá quebra a palavra do Senhor, e em seguida todos os seus irmãos vão também cometer o mesmo pecado. Ei, pastores, começa com a gente. Vamos lá, irmão. Vamos pedir fome. Vamos pedir fome, Sérgio, para que isso venha tirar nossas forças, para que a gente deixe de fazer as coisas fora da palavra, para que nós sejamos encorajados com a total insuficiência da força do nosso braço a depender inteiramente de Deus. Porque foi isso que aconteceu com os irmãos do passado. A Bíblia diz que havia um homem, o nome dele era José, e ele recebeu uma visão. E por causa da visão sobrevieram sobre José dores, irmão. Imagina só, sai vendido pelos teus irmãos como escravo, vai morar numa terra estranha de falsos deuses. Olha a opressão. Mas ali naquele lugar, a Bíblia diz que José permanecia fiel ao Senhor. Era o segundo na casa de Potifar, até que a mulher dele contou uma mentira. E José vai para a cadeia, desceu ao cativeiro, e descido ao cativeiro passou por tempos de angústias ali, até que subiu ao segundo lugar mais alto do Egito, do mundo para aquela época, e liberou uma palavra do Senhor: 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Mas sabe o que é interessante? José era o segundo no mundo, o homem cheio de autoridade. Por onde ele passava, exercia autoridade, porque em todo lugar que passou ele sempre foi o segundo. Sabe quem é um homem que anda com autoridade? Anda em autoridade, irmão? É o homem que anda em segundo lugar, porque primeiro, razão sempre será do Cristo. E aí José está lá, irmãos, 7 anos de fartura, hein, Gilson? 7 anos de fartura. E eu pergunto, onde estavam os irmãos de José? Lá em Canaã. 7 anos de fartura, e a palavra que José carregava não era relevante para os seus irmãos, até que veio a fome. E a Bíblia diz que em Gênesis 45, depois de um processo de dor na vida dos irmãos, depois de um processo de dor na vida dos irmãos de José,
José conheceu o coração dos irmãos e viu que eles tinham sido transformados por dentro. Então José chora e revela o seu rosto aos seus irmãos. Sabe o que eu entendo, irmãos? É um tempo profético isso que nós estamos vivendo. Por causa da mentira dessa falsa noiva, por causa da mentira desse falso ensino, parece que Cristo se deixou maquiar. E você olha essas doutrinas, esses enganos, essas mentiras, e tudo parece ser de Cristo. E todo mundo vai lá, sem dar relevância e importância ao que ele falou. Até que vem a fome. Porque quando a fome vem, irmão, ela trata o nosso coração. Quando a fome vem, uma mata o próprio filho e a outra entrega o filho sobre a sabedoria do rei. Quando a fome vem, irmão, o Senhor expõe o que há dentro do nosso coração. Quando a fome vem, vem um corte dos céus. E isso alinha o nosso coração. Sabe o que eu percebo, irmãos? Nós colocamos muitas coisas da nossa mente nas ministrações, nos discipulados, muita estratégia, muito marketing, muito multinível. Tínhamos uma visão, cada um de nós tínhamos uma visão, mas decidimos servir ao Senhor e às nossas próprias convicções, aquilo que deu certo no mundo. E Deus está removendo tudo isso, irmão. A gente percebeu, irmão, que isso só serviu de laço para a gente. Irmão, eu estou ouvindo e conversado com muitos irmãos na cidade, fora dessa cidade, nessa nação e fora dessa nação. E todos os amigos que eu conheço, o Gil está dizendo: pastor, eu estou parando. Estou parando de tudo. Tudo aquilo que eu estava fazendo, cara, Deus me falou, não era Deus. Chega. Eu creio, irmãos, que isso também está acontecendo na nossa cidade, irmão. E sabe de uma coisa? Cristo se revelará a nós. E sabe o que vai sobrar dessa mulher de Potifar? Só a má fama dela, mentirosa, desgraçada, prostituta. E no final de tudo a gente vai entender que tudo cooperou. Tudo cooperou. Tudo cooperou para o nosso próprio bem, para o Senhor nos livrar, para o Senhor nos ensinar na escola do não fazer, para o Senhor nos ensinar na escola do não ser, para o Senhor nos ensinar na escola do não é. Porque muitos de vocês que estão aqui já sabem o que não fazer, o que não ser e como não se mover. Agora é orarmos para que o Senhor nos fortaleça, nos dando coragem de fazer do jeito que Ele falou, da maneira como Ele disse, do jeito que Ele é. Coragem e ousadia para fechar os olhos da nossa vista e voltar os olhos para o nosso coração e dizer: Deus, eu estou contigo e não abro. Vambora. Fechar os olhos, trincar o dente, botar a faca aqui, irmão, e partir para cima. Ele irá diante de nós. Ele irá diante de nós. E para terminar, o livro de Juízes continua esse ciclo. Os homens, depois que o Senhor disse: vocês me desobedeceram, Juízes 2:5, eles sacrificaram e choraram. Mas em seguida a geração morre, vem uma geração que não sabe, não dá relevância para o Senhor. E eles voltam ao cativeiro, porque isso é o ciclo de Juízes. Eles obedecem ao Senhor, Deus dá tempo de paz, eles se ensoberbecem, idolatram, Deus manda o inimigo, eles vivem em cativeiro, eles clamam ao Senhor, se arrependem, Deus manda paz. É um ciclo. Deus manda Otiniel morre depois de 80 anos, eu acho. Eles voltam a fazer o que era mal diante do Senhor. Deus manda Eude, manda Sangá, depois Deus manda Débora, Baraque. Mas no capítulo 6, Gilson, está lá um cara malhando trigo onde pisa uva. Os amalequitas agora dominam sobre Israel e tiram tudo sustento de pão, tudo quanto é de colheita, rouba a alegria da colheita. A alegria da colheita, sabe o que é isso, irmão? É o espírito de hoje. Você está aqui, mas não tem alegria. Você está aqui, mas não tem alegria de ser trigo de Deus.
E o que acontece? Deus aparece a Gideão. Você conhece a história, você é pastor, já leu a Bíblia. Mas como era o ciclo, o povo fazia o que era mal, Deus mandava cativeiro, eles se tornavam escravos dos deuses que ele adorava. Aí depois Deus mandava um libertador. Mas em Juízes 6, o povo oprimido pelo cativeiro, eles clamam ao Senhor, mas o Senhor não manda libertador. O Senhor manda um profeta. Ele diz assim: Israel, eu tirei vocês do Egito, com mão forte fiz vocês subirem para essa terra que era de vocês. Contudo vocês não me obedecem. Irmãos, já havia passado 4 ciclos de escravidão e choro e sacrifício. E Deus está dizendo agora, depois de 4 ciclos, há quanto tempo mais você vai continuar chorando? Há quanto tempo mais você vai continuar se sacrificando? Mas só remorso. Só remorso. É o que Deus está dizendo a Gideão: Gideão, eu já mandei cativeiro, mas vocês choram e fazem sacrifício, mas não me obedecem. O propósito de vocês é chorar para que eu livre a consequência do pecado, mas vocês não se importam com o meu coração. Vocês não se importam como eu fico sendo pai, vendo vocês, a quem eu desejo abençoar, a quem eu desejo que governem a terra, sendo escravos só porque não me obedecem. Não, Gideão, não adianta chorar nem sacrificar para eu tirar a consequência do pecado. Gideão, faz o seguinte, meu filho, pega um machado, volta para dentro da tua casa e quebra o altar que tem lá dentro. A gente chora, irmão, a gente sacrifica pela cidade, e meu Deus, a nação. Volte para dentro do seu coração com um machado na mão e quebra esse ídolo, quebra esse altar. Ele não é de Deus. Levante, meu irmão, porque eu quero orar conosco essa manhã, para que sejamos encorajados, cada um a pegar um machado hoje e voltar para casa. Pegar um machado hoje para não é ir para a esquina, não, é voltar para casa. Há um altar na sua casa que não é de Deus. Há um poste na sua casa que não é do Senhor. A quem você adora aqui, irmão? Ao sucesso, à fama, ao reconhecimento, a um ministério grande. Eu quero te dizer, meu irmão, a igreja que o meu Cristo está edificando, ela é formada por irmãos. Por irmãos, e eles estão reunidos porque servem ao Senhor e jejuando, e esperando Deus falar. Não me importa por quem. A minha oração, pastor, é para que a gente coloque as coisas em ordem, mas com o machado na mão, entrando em casa e dizendo que nem Daniel: Deus, quais são os ídolos que estão aqui? Porque eu já chorei, já fiz campanha só para livrar a consequência da caca que eu tinha feito. Nunca me importei com o teu coração, mas eu quero me importar com o teu coração, porque toda vez que eu não te obedeço, o Senhor fica com um dilema: como eu posso dar a eles uma terra deleitosa, a minha presença, se eles não me obedecem? Como eu posso trabalhar dentro deles se eles não me obedecem? Por isso eu quero que você ore essa noite, essa manhã, irmão. Diga: Deus, me dá um machado. Me dá um machado e sobretudo mostra quais são os ídolos que tem dentro da minha casa. Senhor, me dá um machado. Mostra os ídolos que há no meu coração e me encoraja, Deus. Me encoraja a destruir esse poste ídolo. Me encoraja a destruir esse altar a Baal, para só assim eu edificar um altar ao Senhor. Foi isso que Deus disse a Gideão, Silvana. Não, Gideão, só edifique um altar para mim depois que você destruir esse altar dentro da sua casa. E esse é o nosso mal, cara. A gente quer edificar altar para Deus na cidade, com um coração dividido, com um coração cheio de ídolos. E Deus continua o dilema: como eu vou fazer? E então ele vinha o justo.
seu Cristo na cruz. E na cruz o Cristo me encoraja, irmão, a obedecê-lo e ter paz com ele, Gilson. Ainda que eu seja um cara desobediente, que por muitas vezes sigo o meu próprio coração obstinado, mas na cruz ele também me desafia a usufruir da graça compartilhada na comunhão, da graça compartilhada nas Escrituras, da graça compartilhada no discipulado, na graça compartilhada na mesa, para que eu me torne o varão perfeito que Ele deseja para mim. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos mais sacrificar e nem chorar. Nós queremos com entendimento, Deus, ouvir a Tua voz com o coração quebrantado e humilhado, nos revelar quais são os deuses que nós adoramos, em que Te desobedecemos, Senhor. Nós queremos paz com o Senhor. Gideão teve paz com o Senhor na rocha. Nós queremos voltar à rocha, Pai, construir sobre a rocha, sobre o fundamento correto. Venha e nos encoraje a construir no fundamento correto, Pai. Traga as Escrituras de volta para o centro do nosso coração. Traga as Escrituras de volta para a nossa casa. Traga as Escrituras de volta à nossa televisão. Traga as Escrituras de volta à nossa mesa de almoço. Traga as Escrituras de volta no nosso casamento. Traga as Escrituras de volta nos nossos relacionamentos. Traga as Escrituras de volta no nosso trabalho. Traga as Escrituras de volta, porque nós queremos edificar sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém, queridos.